Irmãos, eu estava na sexta-feira preparando os slides da minha mensagem para pregar hoje. E eu ia pregar sobre o caminho de Emaús. Por isso nós escolhemos aquela música. Mas aí Deus me colocou no coração muito forte da gente falar sobre uma data que aconteceu essa semana, que é relativamente nova para nós brasileiros, porque é uma festividade americana. Então eu quero falar hoje, pode pôr ali para nós, sobre gratidão. Ficou meio, né? Mas está escrito um coração cheio de gratidão. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses 4, do 4 ao 7, e a gente vai então falar sobre gratidão hoje, irmãos. Gratidão. Abre a Bíblia, deixa aberta, a gente já vai ler, mas eu quero te perguntar. Eu já falei sobre, já dei spoiler, né? Mas quantos aqui já ouviram falar no Thanksgiving? Thanksgiving. O que significa isso, pastor? É de comer? Thanksgiving é uma expressão em inglês, expressão dos americanos, né? Que significa nada mais e nada menos do que ação de graças. Ação de graças é uma expressão que nós vamos encontrar no texto de Filipenses que a gente vai ler aqui. Então, os americanos, eles têm essa data que eles chamam de Dia de Ação de Graças. E daí eles até usam essas roupinhas nessa cor assim, ó. Alguns receberam o memorando e estão usando a paleta de cor certa hoje, viu? Ó, Denis recebeu. Mas assim, brincadeiras à parte, por que eles usam essa cor aqui, vocês sabem? Essas cores assim. Porque lá o Dia de Ação de Graças é no outono. O nosso é na primavera, né? Então por isso eles usam essa paleta de cores assim, né? Porque é no outono. Qual que é a história? Vou contar para vocês um pouco da história. A história do Dia de Ação de Graças americano iniciou no ano de 1621, quando os peregrinos chegaram na América do Norte, né? Para morar ali naquele lugar. E logo de cara eles enfrentaram um inverno terrível, brutal, muito frio. Alguns deles chegaram até a morrer. Passou-se o tempo, e aí aqueles que conseguiram sobreviver, né, que conseguiram passar por esse início tão difícil, que conseguiram vencer esse momento tão ruim, eles tiveram uma grande colheita. Então eles chegaram, enfrentaram um inverno rigoroso. Alguns deles morreram, outros adoeceram, mas aqueles que conseguiram vencer começaram a plantar, e a terra deu uma colheita maravilhosa. E aí, em gratidão a Deus, eles resolveram fazer um jantar, fazer uma comemoração em ação de graças, ou seja, para agradecer pelas bênçãos que eles estavam recebendo. E aí, tradicionalmente, no Dia de Ação de Graças, os americanos comem peru. Nós comemos no Natal, né, normalmente. Nós não, né? Porque eu não gosto de peru, então eu como churrasco. Mas o pessoal gosta de comer peru no Natal. Então, como nós brasileiros gostamos de copiar os americanos, nós resolvemos então pegar essa data deles e fazer aqui também. Mas sabe, irmãos, eu acho que essa data a gente pode copiar, diferente do Halloween, por exemplo. E Halloween cristão não precisa comemorar, não tem nada a ver com a gente, né? Tem uma musiquinha que o Josué escuta lá, de um grupo chamado Minha Vida é uma Viagem, que eles cantam que a gente não comemora a morte, né? A gente comemora a vida de Jesus. Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Hoje a gente vai comemorar isso, irmãos. Mas nós podemos sim imitar essa festividade dos americanos, o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, porque nós fomos muito abençoados. Nós, como esses homens e mulheres que chegaram lá
É isso, Ana, né? Nós também somos forasteiros e peregrinos nesse mundo. E nós também enfrentamos muitas adversidades. E aí cada dia que Deus nos dá, cada dia novo que Deus nos dá, é uma oportunidade nova. Vocês sabem que sempre que eu mando devocional, eu escrevo uma pergunta antes, né? Qual que é? Bom dia, você já agradeceu? Você já agradeceu hoje pela renovação das misericórdias de Deus na sua vida? Já agradeceu hoje? Eu vou dar a oportunidade para você agradecer hoje pela renovação da misericórdia de Deus na sua vida. Alguém hoje não fez essa oração, mas quer fazer uma oração de gratidão a Deus no microfone aqui? Tem alguém que gostaria de fazer uma oração de gratidão pela misericórdia que se renovou hoje na nossa vida? Um de cada vez. E aí? Ninguém? Ninguém quer falar com Deus? Não? Vem, Tati, vem cá. Pode, mas eu vou mandar o microfone para ti então. Vai mandar para ela. Boa noite, irmãos. Paizinho querido, nós estamos aqui porque te amamos, Pai. Porque queremos te render louvores, Senhor, e prestar um culto que suba, Senhor, com aroma suave e agradável a Ti, Paizinho. Obrigada, Senhor, por Teu amor e Tua graça, Senhor, que não tem fim, Senhor, que nos alcançou, Senhor, e nos redimiu, Senhor. Obrigada pelo sacrifício que Tu fizeste na cruz, Senhor, por amor, Senhor. Obrigada por nos amar de forma incondicional, apesar da gente ser humano, Senhor, e ser como é, e Tu nos amas, Senhor, e nos trata, nos cuida, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tua misericórdia não tem fim, Senhor. Somos agradecidos, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. E esse ano, mesmo tendo sido muito difícil, Senhor, diariamente a gente viu o Teu cuidado, Senhor, e o Teu amor, Senhor, se renovando nas nossas vidas, Senhor. Obrigado porque Tu é bom e cheio, cheio, cheio de amor e misericórdia na nossa vida, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Tati. Irmãos, o nosso coração precisa ser um coração cheio de gratidão. Vem cá, Zito. Se tiver mais gente, vem. Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus, Ele me deu mais uma neta ontem. A minha Alzira, Pai glorioso, louvado seja o Teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigado, Deus, pela alegria da salvação. Obrigado por essa amada igreja. Obrigado pelas Tuas misericórdias, que são maravilhosas, que se renova a cada manhã na nossa vida. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos enchido, Senhor. O Senhor tem nos mandado bênção sem medida. Muito obrigado, Pai. Continue abençoando a Tua igreja na face da terra. Deus maravilhoso, muito obrigado pela minha amada igreja. Obrigado pela minha família. Obrigado por todas as Tuas misericórdias. O Senhor tem sido tão bom para mim. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu quero agradecer que essa semana eu passei muito mal. E eu cuido da minha neta, da Olivia. E eu quase deixei ela cair. Me deu uma tontura. E graças a Deus, o motivo da minha oração é gratidão a Deus. Deus, o Senhor é o nosso Deus todo-poderoso. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós, que tem olhado para nós, que tem derramado do Teu amor sobre nós todos os dias. Por isso eu quero Te louvar, Te agradecer de todo o meu coração, que um dia, Deus, Tu nos encontrou lá no profundo dos nossos erros, Deus, e com a Tua misericórdia, com o Teu amor, Tu nos trouxe para perto de Ti. E a cada dia o Senhor tem provado o Teu amor por nós, nos dando oportunidade, Deus, de Te conhecer, de ter um relacionamento profundo contigo, de todos os dias poder falar com o Senhor. O Senhor é acessível, Deus, e o Senhor espera que nós, Teus filhos, nos rendemos a Ti todos os dias Te agradecendo.
meu coração transborda de gratidão por essa igreja, Deus, por essas pessoas, por esses ministérios, que o Senhor continue edificando vidas todos os dias, Deus, e que o Senhor dê sabedoria para o pastor, para a família, para continuar, Deus, sendo, continuar dando sabedoria para que ele possa, Deus, com o teu amor, mostrar para cada um, Deus, aquilo que o Senhor espera de nós. Muito obrigada, papai, porque o Senhor me cuidou na quarta-feira. O Senhor cuidou de mim, eu estava sozinha. Até a Dona Maria, minha vizinha, que está sempre comigo, eu chamei 3 vezes, ela não me ouviu, mas o Senhor estava lá comigo. O Senhor me cuidou, o Senhor provou mais uma vez, Deus, como o Senhor ama nós, falhos e pecadores. Por isso a gratidão do meu coração. A Ti todo o meu louvor e toda a minha adoração, Paizinho, porque o Senhor é o Deus todo-poderoso da Bíblia, mas o Senhor é o Deus que anda conosco, pertinho de nós. Muito obrigada, Jesus. Amém. Então, irmãos, assim como aqueles peregrinos americanos, nós somos peregrinos, forasteiros nessa terra, porque nós estamos aqui só de passagem. Aqui não é a nossa casa. Esse breve espaço de tempo que nós vivemos nesse mundo, que é um traço, lembra que a gente falou? Não é a nossa casa. Quando nós formos embora desse mundo, aí sim nós vamos para a nossa casa junto do nosso Pai, para viver eternamente com Ele. A ceia nos lembra disso. Então, como peregrinos e forasteiros no mundo, nós temos que ter um estilo de vida de gratidão a Deus, um estilo de vida de louvor a Deus, de celebrar a bondade de Deus apesar dele. As pessoas, elas agradecem elas agradecem quando? Elas agradecem se está tudo bem, se Deus responde, quando Deus responde. Mas nós cristãos agradecemos apesar dele. Nós celebramos a bondade de Deus todos os dias da nossa vida. A gratidão, ela não pode ser um sentimento, porque não é. A gratidão, ela não é uma emoção. A gratidão, ela é um estilo de vida, de honrar a Deus e de crer em Deus apesar das circunstâncias. Vou repetir. A gratidão é um estilo de vida, de agradecer a Deus e honrar a Deus apesar das circunstâncias. Eu preciso escolher entre ser grato ou murmurar. Murmuração é o contrário de gratidão. Alguém já disse que a murmuração é a linguagem do inferno. Na murmuração, quando você murmura, você está dizendo que você sabe mais que Deus. Você está reclamando do que Deus faz. Você está dizendo, se eu fosse no lugar de Deus, eu acho que eu faria melhor. Então, amados, por isso que eu quero convidar você a olhar para esse texto. Está com a Bíblia aberta aí? Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz espera aí. Eu quero te convidar a olhar para esse texto, e nesse texto nós vamos encontrar algumas características de um coração cheio de gratidão. E a primeira característica está no versículo 4. Coloca para nós ali a primeira característica, por favor. Pode passar. Um coração cheio de gratidão é alegre. Repete comigo. Um coração cheio de gratidão é alegre. Versículo 4, o que diz ali? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Ele repete 2 vezes, por quê? Para dar ênfase. Para dar ênfase. Quando a Bíblia repete algo mais de uma vez, ela quer colocar um negrito, um sublinhado, ela quer que você preste atenção naquilo. Alegre-se. A palavra traduzida aqui como alegrem-se, ou talvez na sua versão esteja escrito regozijai-vos,
A palavra traduzida como alegre-se ou como regozijai-vos no grego é o vocábulo chairete, que significa alegrar-se, estar feliz. E esse verbo, ele está no modo imperativo. O que é isso, pastor? É uma flexão verbal usada para dar ordens. É uma ordem. Alegre-se. Não é uma opção. Alegre-se, mas não é alegre-se em si mesmo. Não é alegre-se nas coisas que você tem. Não é alegre-se nos prazeres do mundo. Não é alegre-se no dinheiro. O texto diz alegre-se em quem? O que o texto diz? No Senhor. Alegre-se no Senhor. Quer dizer, irmãos, que a alegria não é uma escolha. A alegria não é uma reação natural que você vai ter no meio das circunstâncias. A alegria, é uma escolha, né? Falei não. A alegria é uma escolha, não uma reação natural que você vai ter no meio das circunstâncias. Você precisa escolher alegrar-se. Como eu disse antes, você pode escolher: ou eu vou reclamar, murmurar, quebrar tudo, ou eu vou me alegrar. É uma escolha. Precisa ser uma escolha. Você precisa falar para você mesmo: apesar disso, eu vou me alegrar no meu Senhor. Apesar disso, dessa circunstância difícil, eu vou me alegrar no meu Deus. Significa que, mesmo na maior das dificuldades, você pode escolher, ao invés de olhar para o problema, olhar para Deus. Mesmo no maior problemão que você enfrenta, você pode escolher, em vez de você ficar se lamentando, você ir aos pés da cruz e colocar aquilo diante do Senhor. E você pode ter certeza que, quando você está triste, preocupado, nervoso, e você se coloca aos pés da cruz, diante do Senhor, você se derrama, você chora, você sai dali mais alegre, você sai dali melhor, porque no Senhor nós nos alegramos. Então, de novo, corrigindo o que eu falei errado antes, alegria é uma escolha, precisa ser uma escolha. Você precisa escolher todos os dias se alegrar no Senhor. Ao invés de você olhar para os problemas, olhe para Deus. O sábio motorista de caminhão já disse, e não foi o Diego, foi o outro: não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. Isso é frase de para-choque de caminhão, né? Mas é verdade. É verdade. Você não pode colocar os seus olhos nas dificuldades, nas adversidades, nas circunstâncias. Você precisa colocar os olhos em Deus. Sabe, irmãos, eu acho que eu já contei essa ilustração, mas você sabe que eu gosto de repetir, né? Eu vou repetir. Às vezes, quando a gente está viajando numa estrada de carro, a gente avista bem de longe uma montanha. As estradas às vezes têm montanhas, né? E quando a gente está longe da montanha, qual que é a impressão que a gente tem dela? Ela parece ser pequena, mas à medida que o carro se aproxima, olha o milagre que acontece: a montanha vai crescendo, a montanha aumenta. Ela aumenta, irmãos? Ela muda de tamanho? Ela fica maior? O que mudou? A perspectiva, mudou a proximidade. Você se aproximou dela e agora ela parece ser maior. O nosso Deus é muito maior que uma montanha. Não dá para ter uma comparação muito esdrúxula para fazer, né? Mas o fato é que quanto mais eu me aproximo de Deus, maior ele fica aos meus olhos. Ele muda de tamanho? Não. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas do meu ponto de vista parece que ele aumentou. Então, quando eu foco no problema, às vezes o problema é pequenininho, mas ele está aqui, ó, e ele está tapando toda a minha visão de ver um Deus gigante. Eu tiro o problema, eu vejo Deus. É foco, irmãos.
É foco. Então a gente precisa escolher se alegrar, porque um coração cheio de gratidão, ele é o quê? Alegre. Segunda coisa, aliás, tinha uma citação, né? Vamos ler a citação. Pode botar de novo. O Charles Spurgeon disse que a gratidão é a mais pura alegria que um coração redimido pode expressar. É o perfume da alma que se derrama diante de Deus. Que lindo isso! O perfume da alma que se derrama diante de Deus se chama gratidão. Segunda coisa, segunda característica que está no texto, está com o texto aberto aí, né? Versículo 5. Um coração cheio de gratidão, ele é moderado. Moderado. Vamos ler o versículo 5? Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. O que é moderação, irmãos? O que é moderação? Moderação, segundo o dicionário, é um comportamento característico de quem evita excessos, de quem é comedido, quem age com prudência, quem tem domínio próprio. Prudência, comedimento. Mas a palavra grega usada aqui é aquela ali, ó, epiekes, que carrega a ideia de gentileza, carrega a ideia de paciência, carrega a ideia de humildade. O que isso quer dizer, irmãos? Um coração grato também se manifesta nos relacionamentos. Quem tem o coração grato a Deus vai ser moderado, vai ser paciente, vai ser humilde, vai abrir mão em prol do outro, vai ser moderado, vai ter domínio próprio, porque a gente entende que Deus estendeu tanto amor por nós, Jesus nos amou tanto, que nós também precisamos entregar esse amor para o nosso irmão. Tem um livro para casais, e se os casais aí quiserem anotar o nome, o Josué conhece esse livro, nós já falamos sobre isso no nosso discipulado. Se chama Quando Pecadores Dizem Sim. Alguém já leu? Quando pecadores dizem sim. Sabe qual que é a ideia desse livro? A ideia desse livro é que você entenda que você é um baita de um pecador e que e que a sua esposa ou o seu marido não é o problema do casamento. O problema do casamento é o pecado. Ele está em você e ele está na sua esposa, no seu marido, enfim. E aí você tem que olhar para outra pessoa da mesma maneira que Jesus olha, com graça e misericórdia. Você precisa fazer como Jesus faz, perdoar todos os dias. Sem perdão e sem arrependimento, nenhum relacionamento vai para frente, muito mais um casamento. Então, se você quiser anotar, anota aí, quando pecadores dizem sim. Então, quando eu entendo, quando eu tenho essa mentalidade que Jesus me perdoou demais, eu sou aquele que devia $1 milhão para o Senhor. Então, quando passa aquele que me deve R$50, eu perdoo. Jesus me perdoou tanto, por que eu não vou estender perdão para quem me deve algo? Então, isso tem a ver com ser moderado, tem a ver com você estender a sua gratidão para as outras pessoas também. Eu sou grato a Deus que me amou, que me perdoou, que me restaurou, e eu estendo isso para o meu próximo. Moderação, qualidade de quem é grato. E aí tem uma citação que diz ali, né, do Dietrich Bonhoeffer. Outra hora a gente fala um pouco mais sobre esse homem aqui, mas é um teólogo alemão que viveu na época do Hitler, né? E ele diz assim: em um coração grato não há espaço para a amargura. A gratidão transforma a vida cotidiana em um cântico de louvor. Lindo, né?
Ele provavelmente, eu não tenho certeza, mas provavelmente ele tem escrito isso quando ele estava num campo de concentração, preso para morrer, ou quando estava sendo perseguido por Hitler, porque foi bastante. Terceira coisa, um coração cheio de gratidão transborda por meio da oração. Versículo 6: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. A expressão traduzida aqui como ação de graça, irmãos, do grego, é a palavra Eucaristia. Quem já foi católico conhece, né? Eucaristia, que significa, que indica um coração que reconhece a soberania de Deus. Um coração que reconhece a soberania de Deus. Paulo nos ensina que a oração deve ser acompanhada de gratidão, mesmo antes da resposta. Vou repetir: a oração deve ser acompanhada de gratidão, mesmo antes da resposta. Eu tenho orado por algo, e eu já tenho agradecido por este algo a Deus, porque eu creio que Ele vai responder. Eu creio que Ele vai fazer. Eu tenho orado para que essa igreja seja cheia, mas não só cheia de pessoas, de número, né? Cheia de gente que ama Deus de todo o coração. E eu tenho orado, e esse é um propósito que eu fiz com Deus, que até o final de 2025 a gente vai estar com isso aqui bonito do jeito que a gente quer. E Deus tem feito uns milagres aí já. Ele já nos deu essa semana aí 350 metros de piso de graça, um porcelanato. Ele deu um porcelanato, coisa mais linda para aquela sala que a gente está fazendo lá, totalmente de graça. Nós não pagamos um centavo por isso. Deus vai nos dar o reboco da parede e vai custar menos de 10% do que deveria. Porque a gente tem um grupo de irmãos lá de 3 de maio que já se comprometeu de vir ficar conosco 10 dias e fazer. Então assim, Deus está fazendo coisas. Ele está fazendo bastante coisas no nosso meio. E muitas delas a gente agradece antes de dele realizar. E eu queria, a gente já teve um momento de oração no começo, mas eu queria que a gente tivesse outro momento de oração. Eu queria que a gente tivesse um momento de oração particular, cada um no seu lugar aí, que você pudesse colocar diante de Deus algo que você está pedindo, que Ele ainda não respondeu, mas que você vai agradecer a Ele, independente da resposta. Você vai dizer: Senhor, se a sua resposta for sim, eu vou entender que é o melhor para mim. Se a sua resposta for não, eu vou entender que é o melhor para mim, mas eu te agradeço porque o Senhor já respondeu a minha oração. Vamos dar esse momento juntos aí, cada um no seu lugar, né? Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar sentado de pé, quiser ir lá para a rua, enfim, mas você vai agradecer. Coloca diante do Senhor algo que você está orando, você está pedindo, e agradece por isso. Agradece.
Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, as nossas orações e petições. A Tua palavra diz, Pai, que ao invés de ficarmos ansiosos, nós deveríamos orar. A Tua palavra diz que ao invés de nós ficarmos, Deus, nervosos, preocupados, nós deveríamos transbordar em orações e em súplicas, mas também em ação de graças. E nós queremos Te agradecer, porque nós cremos que o Senhor é o Deus de resposta, de respostas. E nós cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. E nós já Te agradecemos pela resposta que o Senhor dará. Independente de qual seja ela, Senhor, nós queremos nos alegrar em Ti, e não naquilo que o Senhor pode nos dar. Nós queremos nos alegrar na Tua presença, e não nas respostas de oração, nos milagres. Mas nós queremos nos alegrar em Ti, Senhor. Enche o nosso coração de gratidão. Faz o nosso coração transbordar em oração. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Amém. O John Piper disse: a oração de gratidão é o antídoto para a ansiedade, pois desloca os nossos olhos das circunstâncias para o caráter de Deus. Tem a ver com aquilo que eu falei antes, né? Do problema, a gente tira o olho e coloca em Deus. A Bíblia está dizendo para nós, irmãos, para a gente não ficar preocupado com coisa alguma. A expressão coisa alguma quer dizer o quê? Não é para ficar preocupado com nada. Exatamente nada. Você ficar preocupado resolve alguma coisa? Você ficar preocupado, na verdade, vai te trazer mais problema. Porque você preocupado e ansioso, você pode tomar uma decisão precipitada, você pode colocar os pés pelas mãos. Então, quando você estiver preocupado, ansioso, nervoso, você vai utilizar o antídoto para isso, que é a oração. Mas que tipo de oração? A oração de gratidão. Você vai dobrar o seu joelho e vai agradecer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque mesmo que eu não tenha isso aqui que eu estou precisando, o Senhor vai me abençoar. Deus é bom o tempo todo. E a gente precisa ter um coração que transborda em oração. A prática de orar com gratidão vai te libertar da ansiedade, da preocupação, da necessidade de controle. Entrega na mão de Deus. Aprende a acalmar, aquietar teu coração na presença dele. E não levanta dali enquanto você não tiver resolvido essa questão. Não estou falando enquanto ele não responder a tua oração, mas enquanto teu coração não se acalma. Está ansioso? Se derrama aos pés do Senhor e fica ali. É que às vezes a gente tem muita pressa de levantar logo. E aí a gente ora rapidinho, né? E não desfruta da presença. Então a gente precisa aprender a desfrutar da presença de Deus. Porque um coração cheio de gratidão transborda em oração. Quarto, versículo 7. Um coração cheio de gratidão é um coração em paz. Olha o que diz o 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. A paz de Deus. A palavra paz no grego aqui é eirene, e descreve uma harmonia interior que é o resultado da confiança total em Deus. Uma harmonia interior que é resultado da confiança total em Deus. Eu aprendi lá
naquele treinamento de pastores que eu tive na outra semana, que paz, que em hebraico é shalom, ela significa paz, mas ela significa algo mais profundo, ela significa 3 coisas. E isso dá uma pregação para outro dia também, né? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Pensa na sua vida, quando tem algo quebrado na casa, a gente não fica em paz. No carro, a gente até se acostuma. Uma vez o meu palhozinho aqui, ele quebrou o negócio de abrir o vidro aqui, do meu lado. E eu me acostumei com aquilo, eu fiquei mais de um ano passando calor com aquele vidro que não abria, porque custava R$250 e eu não queria economizar. Acostumei, mas nunca ficava em paz. Mesma coisa quando tem algo faltando. Falta comida para ver se a gente vai ficar em paz, né? E nada fora do lugar. Quando as coisas não estão em ordem, na mente, no coração, a gente não consegue ficar em paz. Mas um coração cheio de gratidão, ele consegue viver em paz, porque a Bíblia vai dizer que essa paz, que excede o entendimento, o que significa isso? Ela vai além do que eu consigo compreender. Excede, vai além. Essa paz que excede o entendimento, ela guardará o nosso coração. E a palavra guardará aqui, que no grego é, não sei dizer, sei lá se é assim que fala, mas é aquela palavra ali. Ela tem a ver com um guarda militar, um carcereiro, por exemplo. Então ela está dizendo que assim como um guarda, como um militar, um soldado cuida daquilo que ele tem que cuidar, a paz de Deus cuida, guarda, preserva o nosso coração e a nossa mente. Gratidão te leva à paz. Gratidão faz você ter paz. Quando você reconhece que Deus é fiel, quando você reconhece que Deus é soberano, a sua alma descansa nele, porque você sabe que nada foge do controle de Deus. Deus não é pego de surpresa. Não sabia que fulano ia fazer aquela escolha. Isso não acontece com Deus. Deus nunca é pego de surpresas. Todas as coisas estão sob controle dele, debaixo da mão poderosa de Deus. E se você tiver essa fé, se você crer nisso, você vai ficar em paz. Deus não errou, Deus não se equivocou. A sua alma vai descansar mesmo em meio às adversidades, quando você tiver consciência de que Deus é soberano. E apesar dessa glória que tem, Ele se importa comigo também, né? Diz a canção. O Agostinho, que alguns vão chamar de Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, ele disse que o nosso coração estará em paz quando encontrar descanso em Deus, pois a gratidão é o caminho para essa paz. Vou repetir: nosso coração estará em paz quando encontrar descanso em Deus, pois a gratidão é o caminho para essa paz. Você quer estar em paz? Você precisa entender quem Deus é e quem você é. E você precisa ser grato. E você precisa saber que ficar ansioso não vai resolver o seu problema. Quem consegue resolver alguma coisa ficando nervoso, ansioso, preocupado?
Como eu disse, às vezes a gente cria outro problema. Porque a gente está nervoso, ansioso, preocupado, a gente briga com alguém. A gente está nervoso, ansioso, preocupado, a gente trata alguém de uma maneira que não deveria. E aí depois, para arrumar o que a gente mesmo estragou, dá trabalho. Então melhor é aquietar o coração. Alguém já disse que a gente não deve, tem duas coisas que a gente não deve fazer: fazer compras com fome, porque a gente compra o que não devia, e a gente não deve disciplinar um filho com raiva, nunca, jamais, porque a gente vai fazer algo que a gente pode se arrepender. Então a gente espera se acalmar, ora, coloca de castigo, manda pensar. Quando, sabe, né, que essa estratégia de mandar o filho pensar, na verdade, serve mais para o pai do que para o filho. Para o pai respirar e acalmar o coração. Aí o filho pensa, o pai pensa. Então, meus irmãos, jamais tome decisões baseadas na ansiedade, baseadas no nervosismo, baseadas na raiva, na impulsão. Sempre pensa bem, deixa esfriar um pouco, deixa acalmar o coração, e aí você decide. E aí a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar tua mente e teu coração, e aí você vai conseguir decidir melhor. Conclusão: nós precisamos ter a gratidão. Pode passar. Graças. Não tem mais? Como um estilo de vida. A gratidão precisa ser um estilo de vida para o crente. A gratidão não pode ser um evento anual na última quinta-feira de novembro, porque é na última quinta de novembro, né? Antes da Black Friday vem o Thanksgiving. Não vou fazer piada com a Black Friday, né? Porque a nossa Black Friday brasileira não existe. Mas enfim, o fato é que nós não podemos apenas agradecer a Deus no dia de ação de graças. Nós não podemos agradecer a Deus apenas numa data festiva, especial. E ano que vem, anota na agenda aí, nós vamos ter um jantar de ação de graças aqui na igreja. Certo? Já está no calendário lá, se a gente tiver um dos líderes, a gente vai combinar. Vamos ter um jantar de ação de graças, mas você não pode ser grato a Deus só nesse dia. Você precisa ser grato a Deus todos os dias da sua vida, reconhecendo a provisão de Deus, reconhecendo o cuidado de Deus, mas também reconhecendo que Deus está segurando a tua mão na hora da dificuldade. Também reconhecendo que na hora ruim Deus também está lá. Não é só nos momentos bons, né? Nos momentos difíceis Deus também está lá. E você precisa reconhecer isso. Você precisa praticar a gratidão. Você precisa louvar Deus pela bondade dEle, a misericórdia dEle, o amor dEle, o cuidado dEle, a provisão dEle. Ah, pastor, mas eu não tenho tudo que eu gostaria. Amém, mas você tem o que você precisa. Deus está cuidando de você. Você está vivo, está com saúde, tem um trabalho. Deus está cuidando de você. E qualquer momento, por mais difícil que seja, ele não vai durar para sempre, ele vai passar. Deus está com você, Ele está cuidando de você. Louve a Deus, agradeça a Deus. Ao praticarmos a alegria, a moderação, a oração e a paz de Filipenses, capítulo 4, de 4 a 7, nós vamos experimentar o poder transformador que a gratidão tem nas nossas vidas.
Quando você começar a ser mais grato, você vai experimentar o poder que isso tem no seu coração e na sua mente. Mas é uma decisão, é algo que você precisa se levantar diante de Deus e dizer: a partir de hoje, Deus, eu vou parar de reclamar. Nossa, hoje está frio. Nossa, hoje está quente. Nossa, hoje não sei o quê. Ai, hoje o culto está longo. Ai, está calor. Ai, não sei o quê. Gente, a murmuração é linguagem do inferno. É a linguagem do inferno. Nós precisamos ser gratos, agradecidos, louvar o nosso Deus. É claro que terão coisas que a gente não gosta, que a gente não gostaria que fosse assim, que a gente queria diferente. Não importa. Louve a Deus, agradeça a Deus, celebre a Deus. Para terminar, irmãos, eu disse que seria curtinho, não foi tanto. Essa semana eu quero te desafiar. Alô? Eu quero te desafiar essa semana. Que você todos os dias reserve, e você vai pegar um caderninho, bloco de notas do celular, enfim, e todos os dias você vai reservar um tempo onde você vai agradecer a Deus. Pode ser no final do dia, né? O dia passou e você vai agradecer a Deus por aquele dia. E você vai anotar 3 motivos que você tem para agradecer a Deus naquele dia. Segunda-feira, 3 motivos. Terça-feira, 3 motivos. Quarta-feira, 3 motivos diferentes. Na segunda você agradeceu pela saúde, pela família e pela comida. Aí na terça você vai agradecer por outras coisas. E você vai anotar. E depois, se você quiser, você pode compartilhar comigo no particular lá, me mandar uma mensagem dizendo: pastor, essa semana eu consegui agradecer, eu agradeci por isso. Amém? Não vou perguntar quem topa o desafio, mas eu espero que você tope e que você permita que essa prática aumente, expanda a sua gratidão. Faça você ficar mais grato a Deus do que você já é. E para terminar, o versículo 7 diz assim: que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. É o meu desejo para a sua vida. Que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde sua mente e guarde o seu coração. Amém?